Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV. Canais 24 e 524 na net para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também você podendo assistir a programação da RDC TV em qualquer parte do mundo através das nossas plataformas digitais. Se você preferir acessar pelo site rdctv.com.br, você coloca /ao vivo e tem acesso direto no player do site com a programação real time da RDC TV. Se você optar pelas nossas redes sociais, então nós estamos aí tanto no Twitter quanto no YouTube e também no Facebook. Para todas as redes sociais, RDC TV Digital, você vai estar conectado conosco. Lembrando sempre que pelo Facebook você interage conosco e manda os seus recados aqui para o programa. Além disso, também pode mandar as suas mensagens através do nosso WhatsApp, 998 15 99 90, que é o número do WhatsApp aqui da RDC TV, para todos os programas e, claro, também para o Virando o Jogo. E se você quiser acompanhar um pouco dos bastidores da RDC TV, nós estamos no Instagram com @RDCTV Digital e você vai poder acompanhar um pouco daquilo que acontece nos bastidores aqui da RDC, tá certo? Nós estamos aguardando, daqui a pouco vai estar conosco aqui o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Internacional, mas vocês já podem ir mandando aí os seus questionamentos sem problema. Conosco hoje o Diogo Rossi, sempre monitorando lá o nosso WhatsApp. Ao lado dele o Felipe Conrad. É Conrad? Conrad. Um prazer estar aqui, especialmente num dia que o Rodrigo Caetano vem, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais desse planejamento do Inter agora para a segunda temporada. Muita expectativa no que o Inter pode fazer no segundo semestre. Acho que tem boas possibilidades aí. Claro, se mantiver o Edenilson, né? O Rodrigo Caetano não pode assinar para o Edenilson ir lá para a Arábia. Edenilson, tá certo. O Felipe, que é repórter da Rádio Grenal. E o Otávio Hoffmann, né, nosso colega, jornalista lá da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Antes da chegada do Rodrigo, que a gente vai concentrar falando sobre o Internacional, vamos falar de seleção brasileira, né? Feminina e masculina. A feminina talvez tenha até surpreendido com a vitória sobre a Itália, não sei, quero saber a opinião de vocês. E a seleção masculina, que foi uma decepção, né? Eu começo aqui, Rogério, dizendo que primeiro não me surpreendi com a atuação da Venezuela. A Venezuela não me surpreendeu. Me surpreendeu negativamente foi a atuação do Brasil. O Brasil não fez uma atuação que a gente esperava e o técnico Tite negativamente me surpreendeu nas decisões. Eu esperava que ele tivesse primeiro tomado decisões mais rápidas, o que não aconteceu. E segundo, eu esperava também que ele tivesse tomado algum tipo de decisão acertada. A última troca que ele fez foi a entrada do Everton. O Cebolinha é um jogador que tem se destacado no futebol brasileiro, ele já se destacou no outro jogo do Brasil, na estreia contra a Bolívia, e não sei por que deixou para entrar por último. O Gabriel Jesus tem seus méritos, merece também entrar no time da seleção brasileira, mas faz 3 anos que o Gabriel Jesus não joga pela ponta. Ele já jogou pela ponta no Palmeiras, mas faz muito tempo que isso não acontece. E no futebol brasileiro, e no futebol brasileiro feminino, as meninas se classificaram, parabéns, mas agora o enfrentamento contra a Noruega ou contra a França, a tendência é que seja a França, vai ser muito difícil, eu acho que o Brasil não vai passar para a próxima fase. A gente dá força para o futebol feminino, mas a gente vê que o estágio ainda, não é, das meninas, no geral no futebol feminino, especificamente da nossa seleção, ainda é um estágio que eu diria quase que primário. A gente é mais o lance individual do que o lance coletivo, prefere a jogada sozinha do que coletivamente, mas isso vai evoluir. Já está do meu lado aqui o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Internacional. Aliás, ô Rodrigo, fazia tempos que eu queria que tu viesse ao programa aqui, não é? Seja muito bem-vindo, é uma satisfação muito grande
não só para o Virando o Jogo, mas para a RDC TV aqui, a tua participação. Obrigado, Rogério. Prazer te rever, prazer estar aqui com vocês também. E realmente é uma honra poder estar aqui na TV pela primeira vez. Fez, né, um ano que eu retornei ao estado e trabalhando no Internacional 1 ano e 1 mês praticamente. E para mim realmente é motivo de orgulho estar aqui e poder te rever. Você que me acompanhou durante muitos e muitos anos dentro do campo, né? É verdade. Então, dentre tantas coisas boas de poder voltar para casa, poder voltar para o estado, eu já havia te dito isso antes, é o prazer de poder rever tantos profissionais, né, os quais eu convivi quando atleta ainda, poder ver hoje fazendo jornalismo esportivo em alto nível. Então, é muito legal. O Rodrigo, ele teve a sua carreira interrompida, né, por uma lesão séria, quando já estava encaminhada uma negociação para o exterior, né? Foi isso em 97 ainda, né, Rogério? E infelizmente uma lesão que me impediu talvez de ter feito, na época, óbvio que ia ser uma grande transferência, mas talvez uma das primeiras, né, em se tratando de um jogador ainda jogando no interior do estado e ir para uma liga tão importante como era a Liga Espanhola na época, né, por Compostela da Espanha. Isso talvez tenha despertado, me fez pensar antes um pouquinho do que seria o meu pós-carreira, né, depois de parar de jogar. E aquilo ali antecipou talvez a minha preparação, seguir jogando depois de recuperado, mas antecipou minha preparação para hoje poder estar exercendo essa função que exerço há praticamente 16 anos já. Eu me lembro que na oportunidade, tu tivesse uma lesão, foi tornozelo, foi uma ruptura de ligamento, tudo. Tal. E uma coincidência que foi no Beira-Rio, né? Contra o Inter, né? E também uma lesão que ocorreu num choque contra um atleta, ou com um atleta no lance que eu havia jogado, que era um grande amigo e que infelizmente esses fatos acontecem. Foi o Fernando? Foi o Fernando que havia jogado comigo no Mogi Mirim durante 2 anos e uma figura, um profissional exemplar, tanto que jogou até os seus 40 anos, né? Eu sei bem porque eu fiz uma lesão praticamente igual a essa do Rodrigo Caetano, né? Tornozelo esquerdo, fratura, ruptura de ligamento, e é uma coisa complicada. Fiquei 1 ano para conseguir jogar de novo, né? E a medicina da época, né, Rogério, não tinha as mesmas técnicas e mesmo. Fosse 97, né? 1997. A minha foi antes, a minha foi nos anos 80 ainda. Acho que foi 83, se não me falha a memória. Mas bom, vamos falar da atualidade agora. Vamos lá. Tu contigo no Internacional. Vai sobrar bastante dinheiro para ti desse anúncio que teve hoje de manhã lá no Internacional, tal, hein? Assim, todos vocês sabem a situação que o Inter se encontra, né, Rogério? De forma nenhuma é uma situação privilegiada financeiramente. Eu acho que a equipe que foi montada ao longo desses anos, né, principalmente nos 2 últimos anos, ela realmente foi uma equipe altamente competitiva, talvez muito acima do que as possibilidades financeiras permitiam. E nós, desde o final do ano passado, a melhor estratégia quando você não tem dinheiro é manter o que você já tem, né? Sim. E isso é o que a gente vem fazendo, agregando aí alguns jogadores que chegaram nesse período, principalmente para aumentar o número de opções dentro do elenco, que na nossa visão talvez tenha faltado no decorrer do Campeonato Brasileiro ano passado. E se faltou no campeonato, no segundo semestre, principalmente do ano passado, onde tínhamos uma competição, que dirá esse ano, né? Que nós temos aí várias competições, que essa deve ser a rotina do Internacional, é assim que eu penso. O Inter tem que vislumbrar estar em todas as competições daqui para sempre, porque é isso que traduz um clube do tamanho e da história do Inter. Então a gente tentou, na verdade, aumentar aí as opções. Aumentamos também, na nossa visão, o aproveitamento dos jogadores da base, né? Hoje a gente tem já um bom número no elenco principal e um melhor aproveitamento deles também. Mas em termos de investimento, Rogério, próximo do zero. Eu falava com o Felipe agora, antes de começar o programa, qual foi 33 milhões, né, de reais o déficit apresentado hoje pela manhã.
uma projeção era de 50, então nesse sentido foi positivo, digamos assim. Sim, mas isso para o clube todo, não só o departamento de futebol, não. O clube todo. Não, e assim, se nós compararmos, né, os outros clubes, principalmente aqueles que hoje têm maior capacidade de investimento, o Internacional no início desse ano, em termos de empréstimos, a aquisição de parte de direitos e até algum tipo de investimento inicial, a título de luvas ou algo assim, que a gente considera na rubrica de investimento inicial, somado a tudo isso, deu 3,5 milhões de reais. Aí você vai comparar com o Flamengo, incomparável, né? Com Palmeiras e outros tantos. Então é importante se falar isso para que também o torcedor tenha o entendimento de que o que está sendo feito, e ninguém aqui está se colocando numa prateleira inferior, não, abaixo, jamais. É que a demonstração que nós temos, sim, apesar disso tudo, uma equipe competitiva. Se nós vamos conseguir algum desses títulos, não tem como a gente afirmar, mas que nós vamos disputar todos eles com toda a determinação e a vontade, principalmente a crença de que pode ganhar, isso não tem a dúvida. Mas em termos de investimento é difícil competir, pelo menos hoje. A gente espera que o Internacional retome essa capacidade logo ali na frente, mas a gente também procura ter a responsabilidade de seguir o nosso orçamento. E por isso mesmo que foi celebrado esses números, porque se previa um déficit superior e eu acho que o clube como um todo, não é somente o futebol, todas as áreas do clube, respeitou demais esse orçamento e conseguiu pelo menos baixar esse déficit. E é nessa toada que nós vamos seguir, atentos a boas oportunidades. Acho que o Inter hoje também, na dúvida, ou trazer um atleta em dúvida, que não se tenha total certeza, é melhor não trazer, né? Por conta justamente de que a gente entende ter um elenco hoje que não carece disso, e nós vamos seguir com essa filosofia. Se chegar alguém, certamente vai ser que no entendimento de todos ele venha agregar alguma qualidade. Eu me lembro, Rodrigo, no início do ano, a gente teve a oportunidade de conversar no jogo contra o São José, no Paço da Areia. E aí eu lembro de ter te perguntado assim, como é que tu contrata se tu não tem dinheiro? E aí tu me respondeu dizendo assim, olha, tem uma coisa que ninguém vai tirar do Inter, que é o prestígio. O Inter tem o prestígio de ser um time campeão do mundo, de ser um grande clube do Brasil. Eu te pergunto, no início do ano, o Inter tinha o prestígio de ter sido o 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Era o mais recente que tinha. Agora nós temos uma janela, tá, para abrir, né, pra gente aí, e agora tu tem um prestígio maior. Um dos melhores times do futebol brasileiro na Libertadores, bem no Brasileirão, vice-campeão gaúcho, acho que isso é até uma coisa que dá para tirar, dá para não deixar ali. Tá maior o prestígio do Internacional no mercado agora, tu acreditas? Não, eu acredito que sim, eu acredito que já como eu falei, o número de competições e o estágio das competições que nós estamos disputando, eu acho que já recoloca. Na verdade, ninguém está fazendo nada diferente do que é a história do Inter, recolocando ele no lugar que é dele, né? Que é aspirar, entrar em qualquer competição como realmente um postulante legítimo ao título. Eu te diria que a diferença de uma janela do início do ano, que quando nós buscamos realmente algumas peças para dar um equilíbrio no elenco como um todo e algumas tantas dessas peças vêm jogando mais regularmente. Há também finalização da pena do Paulo, né, que acabou sendo, mesmo que tenha sido uma contratação do ano passado, dando retorno técnico esse ano, ela é diferente dessa, porque nessa nós temos fatores limitadores, temos um filtro diferente. No início, vocês sabem que hoje, por exemplo, para nós trazermos um atleta que está atuando no Campeonato Brasileiro da Série A, ele não pode ter jogado 7 jogos. Então, em tese, um jogador para não ter jogado 7 jogos, ou ele é reserva da sua equipe, ou ele teve algum problema de lesão, né? Porque se for realmente o titular ou um jogador de bom nível, ele já atuou. Segundo ponto, para as outras duas competições, tanto Libertadores como Copa do Brasil, ele não pode ter... Na Libertadores não pode ter sido inscrito, na Copa do Brasil não ter jogado. Então, seguindo essa linha de raciocínio, dentre as melhores equipes ou as maiores equipes, todas elas estiveram na Libertadores e, consequentemente, já tiveram uma fase de Copa do Brasil. Então, mercado interno. O funil é realmente algo que vai nos limitar. Isso é no mercado interno. Vamos para o mercado externo. Quais são as possibilidades? Algum atleta de fora que porventura esteja terminando o contrato, pensando em retornar ao Brasil, ok? Essa é uma possibilidade.
talvez a maior delas ou única, e isso a gente está atento. Não podemos, né, também descartar que algum bom jogador ou alguma peça em destaque, seja numa Série B ou até mesmo em alguma das equipes da Série A que não fez os 7 jogos, é obrigatório que nós estejamos atentos. Mas como eu disse antes, se tivermos a dúvida de que esse atleta vem realmente para colaborar tecnicamente, nós não vamos trazer, porque aí nós vamos olhar para o que nós temos embaixo. E para complementar, questão dos estrangeiros. Nós já temos um número, né, já excedente de estrangeiros. Não na Libertadores, que não tem limite de utilização, mas nos outros campeonatos, que é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, você só pode ter 5 na suma. Então é só para ter um entendimento. O Nacional tem quantos hoje? Hoje temos 7 sob contrato. 7? 7. E Cuesta, Nico, Dali, Paulo Guerreiro, Sarrafiori, Jonathan Alves e Trellis. Mas o Alves, tendência deixando o time no segundo semestre. Vamos falar sobre tendência, né? Até dia 30 ele tem contrato conosco. Sim, e o Trellis também. Não, o Trellis até o final do ano. Até o final do ano. Até entrando nessa seara, Rodrigo. Mas só fique o entendimento, né, de que essa é a grande diferença de dezembro, janeiro para essa. Sim. Lá estamos todos zerados, né? E imaginemos ainda, e tem mais um outro fator limitador que não é o caso do Internacional, é que após de iniciar a competição nacional, a equipe só pode, depois de iniciados, ter 5 atletas emprestados de equipes da mesma série. Então, é claro que isso não atinge o Inter nesse momento, mas atinge boa parte dos nossos, vamos lá, de alguns tantos concorrentes que hoje estão na parte de baixo da tabela, porque acabam, né, muitas vezes jogadores que não estão sendo utilizados numa equipe de maior investimento, acabam migrando para uma equipe, e essa equipe muitas vezes limitada nisso também, ou seja, isso sugere, ou pelo menos exige um pouco mais aquilo que a CBF vem querendo ao longo do tempo, que se tenha o menor número de mudança de elenco, né, no decorrer do ano. E isso vai aumentar ainda mais hoje são 45 inscritos, mas a probabilidade é que com o passar dos anos se baixe ainda para o número de inscrição em torno de 35, 30, para que justamente tenha uma similaridade maior com os campeonatos europeus, onde os elencos modificam menos. Por falar nisso, a similaridade com os campeonatos europeus. Essa questão do desajuste do calendário brasileiro com o calendário europeu e até para outros países sul-americanos aqui, isso é um transtorno. Problemaço, problemaço, porque o que eu estou falando, olha, eu citei algumas tantas dificuldades em você trazer jogadores hoje, mas de sair não. Essa janela do meio do ano, esse é o risco. Porque se o prestígio que o Inter tem e recuperou mais ainda no último ano ajuda para trazer jogadores, para fazer investimentos, ajuda também para os outros times olharem para os jogadores do Inter, e a gente tem o Edenilson, que a direção do Inter recusou uma proposta essa semana, e o Iago, que muito se fala que está de saída. Como é que vocês estão lidando com isso para daqui a pouco trazer uma reposição? Porque qualquer peça que o Inter perca, agora vai fazer diferença sem no dúvida. Plantel. Eu falei aqui no início que a nossa filosofia, a nossa estratégia é a manutenção do elenco, que é o que nos permite, né? O jogador já está contratado. Você tem que fazer um ajuste no contrato dele, é bem menos oneroso do que você ter que ir lá e comprar, né? Essa condição nós não temos, pelo menos por hora. E óbvio, quando você perde, você tem que, no mínimo, mirar uma reposição. Mas o fato do Inter ter sido o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, estar na disputa dos maiores e melhores campeonatos aqui do continente, obviamente que o foco volta também para os atletas do Inter. Isso é natural. Isso, o Internacional passou 2 anos praticamente sem vender ninguém jogando por conta disso, porque foi um momento terrível esportivamente. Então, do mesmo jeito que eu disse que o lugar que o Inter retorna é realmente de ser protagonista nas competições, o lugar que o Inter retorna também como um clube formador, que necessita vender, que precisa vender, é também a ordem natural. Infelizmente, tá? O Edenilson é certo que não sai. É certo que não sai, pelo menos por hora foi recusado qualquer tipo de sondagem que tivemos de proposta. Tá, e o Iago, sim. Iago é uma possibilidade, não vou aqui desmentir não, por vários motivos, né? Principalmente pela nossa necessidade. Você pode ter certeza que esse balanço desse déficit, ele certamente ia ser muito pior, ou será, caso a gente não faça uma venda.
Se vai ser confirmada do Iago, bom, nós temos que esperar aí, né, nos próximos dias. Claro que o encaminhamento é esse, né? Se acontecer, deve ser esse encaminhamento, mas pelo menos, e nós aqui, a gente só fala realmente o dia que tiver algo sacramentado. Já vi muita coisa no futebol, muita coisa vindo daqui e dali, conversas, na hora de sacramentar não acontece, então o Inter vai publicitar isso caso se confirme. Vamos dizer que confirme-se a saída do Iago. O que isso repercute, né, nas laterais do Internacional? E tu sabe onde é que eu já quero chegar com isso, né? O Zeca vai para a esquerda, né? Tem promoção do Heitor, então, como é que é isso? A nossa busca, caso isso se concretize mais à frente, óbvio que nós não vamos esperar que isso aconteça para olhar o mercado e possibilidades. Eu já listei aqui as dificuldades que a gente tem, mas a busca por uma reposição é obrigatória. Se ela vai estar dentro de casa ou não, que é a tua pergunta, isso a gente não sabe. Volta ao princípio. Se for realmente um jogador que tenha bom nível, na minha visão, ela independe, do jeito que hoje temos jogadores versáteis, independe das laterais. Hoje na esquerda, o Wendel, que teve aí a sequência quando o Iago esteve servindo a seleção, ele deu conta do recado, jogador experiente, já foi titular, já foi campeão brasileiro, não nos traz qualquer tipo de preocupação para isso. Mas óbvio que, pelo número de competições, você tem que ter uma opção ali a mais, né? E aí a gente está vendo o que faremos em Atibaia, por exemplo, que muito provavelmente nós não teremos ainda essa peça, ou vai o Iago, seguir treinando normal. Nós vamos agregar também 1 ou 2 garotos da base para que o Odair possa vê-los também, né, nessa intertemporada. Por falar em garoto da base, e tu dissesse da promoção, que está se dando uma atenção maior para isso, né, para a promoção dos jovens valores, esse lateral direito que se fala muito do Heitor. É um jogador de muito potencial, que tem realmente força, velocidade, que é o que se exige. Tem feito bons treinamentos. Assim, tem algumas estratégias que a gente vem tentando aplicar desde o ano passado. O pessoal aí que acompanha os treinamentos. O primeiro passo, Rogério, é que esses garotos eles têm um espaço dentro do elenco. Eles precisam participar dos treinamentos. Então a gente normalmente tem ali um número de 10 desses aí. Ele vai acabar maturando, ele vai acabar amadurecendo dentro do elenco no convívio. E daqui a pouco, algum deles que venha a se destacar, o Odair vai dar essa oportunidade, como foi o caso do Nonato, como foi o caso do Roberto. Eu citaria o Pedro, que já jogou, e outros tantos, e outros que estão ali esperando sua oportunidade, como o Fux, como o Heitor, como o Zé Gabriel, como o Zé Aldo. Todos eles estão ali. Quando necessário, descem para jogar no Sub-23, mas eles são jogadores do elenco profissional. O Heitor é o mesmo caso. Acho que assim, se nós, não existe... Se o Inter hoje se encontra no estágio, como eu disse, se você vai no mercado para trazer um jogador que venha, no mínimo, para nível de titularidade, ou disputar a titularidade, ok. Se for para essa composição de elenco, você tem que olhar primeiro para baixo. Se não tiver uma sucessão ali, sim, ok. Mas se tiver, como é o caso da lateral direita, você citou, não tem por que a gente buscar, temos que dar cada vez mais espaço para eles. Esse é um ponto que eu queria entrar contigo, Rodrigo, porque a gente recebe muitas mensagens lá na Rádio Grenal, enfim, na interatividade também aqui na RDC TV, sobre o aproveitamento de alguns setores das categorias de base do Internacional, especialmente mais do meio para frente, jogadores como Neto, Richard, Bruno José, enfim, e há um questionamento bastante grande por que o Inter buscou alguns atletas, como Wellington Silva, Trellis, jogadores que ganham 3 dígitos e que não solucionaram os problemas. A partir de agora, a gente vai ter uma mudança nesse perfil de contratações, porque foram jogadores que vieram a princípio para talvez brigar por uma titularidade, mas são jogadores médios em uma comparação dentro do futebol brasileiro, dentro das suas carreiras. O Inter não vai mais trazer jogadores médios e vai apostar um pouquinho mais nas categorias de base. Como é que tu vê essa manifestação que vem dos torcedores? Eu respeito os torcedores, não estou aqui para contestá-los de forma nenhuma, mas nós temos uma filosofia, e eu disse aqui, isso é um processo. Não adianta também nós aqui acharmos que somente os garotos vão ser solução de tudo, ou o inverso. Porque também já vi muitas vezes e muitos atletas, e eu vou citar aqui o próprio Iago, que
quando eu cheguei aqui, existia muita contestação em cima do Iago. Você pode ter certeza que se ele for vendido, vai ter contestação porque ele foi vendido. Mas é assim, o futebol ele é assim. Existe, infelizmente, uma única verdade absoluta no futebol, que é quando você ganha. Se não ganha... Não. Você já ouviu dizer que não ganhou, mas fez um grande trabalho? Pô, foi excelente? Não vai. Então, tudo termina sendo resultado. Mas o que a gente tem que fazer é tentar aplicar todo o método para que você se aproxime do resultado. Isso a gente está tentando fazer. Isso é um processo que ele não para agora. Eu estava dizendo, o primeiro passo para que esses jovens tenham espaço na equipe titular e maior minutagem, é eles estarem no elenco. Isso aí vai depender do dia a dia deles. E quando vieram, e eu posso falar, o jogador quando chega de fora, ele sempre é também exaltado, está chegando como reforço e tal. E também logo ali na frente, são 2, 3 jogos que por uma questão de adaptação, ou às vezes ele não fez uma grande pré-temporada, muitas vezes já se rotula muito facilmente. E eu não estou aqui contestando, tá? Eu compreendo. Mas uma coisa é realmente quem dá opinião ou quem manifesta o seu desejo. Nós, profissionais, a gente tem que fazer pelo menos uma avaliação um pouco mais isenta, porque senão o elenco que inicia, vai ter ao final do ano uma mudança de quase 60%, 70% se nós seguirmos tudo. Nós temos que ter a cautela, nós temos números, nós temos avaliações, e a gente tenta acertar muito mais do que erra. Mas se nós tivermos o abastecimento cada vez melhor e eles chegarem cada vez mais bem preparados para essa transição que a gente está fazendo, é como eu disse aqui antes, não vejo daí necessidade de você buscar a cada ano jogadores para compor elenco. Nós aqui no Brasil, observa, não estou falando em nível geral, se uma equipe não contrata no início do ano, não está se mexendo, não está contratando, não sei o que. É verdade. Aí se você tem uma filosofia diferente de aproveitamento da base, não, tem que contratar. Ou seja, já estou bastante vacinado com isso, por isso que eu falei, a gente tem que fazer uma avaliação interna, ter um entendimento do que é melhor para o clube e conduzir com calma. Eu, particularmente, por onde passei, e inclusive meu último trabalho lá no Flamengo, comprova o quanto a gente fez de promoção de jovens que geraram um retorno esportivo e depois esse absurdo retorno esportivo e depois absurdo retorno financeiro que eles geraram aí. E esses 2 nomes em específicos, o que o Inter espera deles? Santiago Trellis e Wellington Silva. São talvez os 2 jogadores hoje mais questionados do elenco, que volte meio torcedor se pergunta por que não jogam, ou se jogam, por que vieram. Então, o que o Inter espera desses atletas? O Wellington tem características bastante peculiares aí, né? Um jogador que eu até acho que ele teve problemas a nível de lesões no ano passado, esse ano. Tem realmente 1 contra 1 como poucos. Ninguém também, equipes assim com a capacidade de captação, de observação como o Arsenal, não teria ido lá no início da carreira dele, identificado nele qualidades o suficiente para fazer um investimento e levá-lo para a Inglaterra. Eu acho que o que falta ao Wellington, talvez nesse momento, é justamente ter talvez mais minutagem para realmente termos uma avaliação mais precisa até onde ele é capaz de entregar o que nós esperamos e tenho certeza que o torcedor também. O Trellis veio numa situação específica de que naquele momento, em janeiro, além de ter saído o Leandro Damião, nós tínhamos o Paulo Guerreiro somente para abril, início de abril, e tínhamos ainda a informação, principalmente uma proposta vinda do Júnior de Barranquilla pela venda do Jonathan Alves para o Barcelona de Guayaquil novamente. Isso nos foi informado e notificado. E por conta desse negócio de mercado, no início do ano ser um pouco mais, ter um número maior de opções, se identificou internamente, junto com a comissão técnica, principalmente pela comissão técnica, também características no Trellis que pudessem vir a substituir, não somente Damião, mas também o Jonathan. E aí o negócio do Jonathan Alves não saiu, e acabaram ficando os 2, e por isso que eu acho que ambos tiveram pouco espaço. Agora, ele é um jogador que tem contrato até o final do ano, emprestado ao São Paulo. Tivemos, que fique claro, já 3 consultas e 3 propostas de reempréstimo do Trellis, o que demonstra também que essa é uma posição em escassez no nosso futebol, né? Se for ver aí quais os atletas que se destacam, ou eles têm muita idade ou são estrangeiros atuando aqui.
Mas é que é um ciclo, né, Caetano? Pelo menos me parece bem claro. O Trellis está aí, tem contrato até o final do ano e o Jonathan pode sair, deve voltar para o seu clube de origem. Daí também não dá para liberar o Trellis agora, né? Se tu já perde o Jonathan, daí fica sem o Trellis. É mais ou menos essa conta. Não tem como, né? Daí podem uns 15 clubes consultarem que não tem como liberar. Mas até porque um está sob contrato. Exato. O outro vai depender da nossa tomada de decisão se estendemos ou não. Então, assim, além disso, nesse setor, além do Paulo, nós temos tanto o Sobis que vem atuando ali e ainda o Pedro que também estreou na Libertadores, né, Pedro? Foi bem naquele jogo. Aquela bola de na casa. Vocês terem uma ideia, a competição mais jogo. importante do Internacional, ele estreou como bem. número 9. Depois disso, uma ou duas partidas, ele sentiu também uma lesão que quebrou um pouco essa possibilidade de sequência dele. Mas é um garoto que você pode ter certeza, e eu disse isso a ele já, que ele aproveite o máximo esse convívio, tanto com o Sobis, com uma característica, tanto principalmente com o Paulo, com outra, para ele formar ou acabar a sua formação Sua característica. como centroavante, porque isso é um privilégio, né? É um privilégio você conviver com jogadores com essa bagagem, né? Com esse histórico vencedor. Tenho certeza que isso faz parte também, né, da formação, como a gente vinha falando. O Rodrigo Caetano vai continuar conosco. Eu quero quero falar sobre Nico Lopes, quero falar sobre Paulo Guerreiro, quero falar sobre Odair Hellmann, assuntos que a gente comenta naturalmente aqui durante os nossos programas, que agora a gente tem a oportunidade de abordar diretamente contigo. Lembrando para vocês que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e nós já voltamos com o Virando o Jogo. Um instante só. Passe no Zafari. Tem feriado amanhã, não é? Então, se abasteça aí no Zafari. O Luciano Souza Oliveira diz: o Inter está melhorando. Tá? Quem está conosco aqui, nos acompanhando pelo Facebook também, é o Cássio Machado, filho do Escurinho. O Cássio, eu não sei se está morando no Rio ou em Florianópolis. Né? Grande figura. Mas está conosco. Para ele. Grande Cássio. Está conosco. O pessoal nos acompanhando aqui. Rodrigo, como é que foi o crescimento do Nico Lopes a partir da tua chegada? Pois é. O que se deu? Conversa? Não. O que foi? Assim, o Nico, ele já teve a possibilidade de ter falado a respeito disso, né? E aí, talvez tenha sido interpretado de que eu era o grande responsável por isso, não. Na verdade, é fácil explicar. Ele que disse. Eu sei. Ele que disse. Não, e lá internamente me chamam de pai do Nico, aí eu sou o responsável também quando precisa puxar a orelha dele, mas não tem problema, isso... Assumiu o filho. Isso faz parte do pacote. Mas assim, eu já vinha acompanhando o Nico Lopes, quando eu estava no Flamengo, eu estive no Uruguai, numa possibilidade até para contratar um outro atleta, e ele também, na época. Os números não atingiam a possibilidade daquele Flamengo, né? Quando eu estive, que era um Flamengo de recuperação, de reestruturação, não desse Flamengo de agora. E acabou que a gente acabou não levando. E isso me fez acompanhá-lo. Depois ele acabou vindo para o Internacional e me chamava e me causava estranheza o porquê da oscilação, o porquê que ele, com todo o talento dele, ele próprio muitas vezes tinha dúvida em relação a própria capacidade. E nós, internamente, nós montamos, e a gente sempre faz as nossas reuniões de todo o departamento, reuniões semanais, para não só planejar o microciclo, mas também um planejamento de médio prazo. E estabelecemos, em todas as áreas, fazemos um trabalho específico para o Nico. E envolvemos todas as áreas, desde a nutrição, parte da preparação física, até de psicologia, para aportar todos os saberes do que o Inter, até como uma forma de
gente usou a expressão como se fosse um teste, né, uma cobaia de que isso poderia dar resultado. E foi o que aconteceu, e ele mesmo gostou, e ele mesmo se sentiu valorizado, retomou a autoestima dele. E ele, eu acho que foi realmente, no segundo semestre do ano passado, uma das figuras, um dos expoentes da equipe. Da mesma forma que agora dizem, não, ele faz 13, né? 14 jogos, né? Que não faz gol. 15 agora. E que daí estão dizendo que está faltando essa conversa. Não, a gente vem fazendo da mesma forma, renovamos o contrato dele, na verdade prorrogamos o contrato dele, que também era uma dúvida que o torcedor tinha. Então o Nico, tenho certeza absoluta de que ele, na volta agora dessa parada, ele vai ter o tempo necessário aí para se preparar, para quem sabe voltar a ser aquele Nico decisivo que foi na maior parte dos jogos. A não convocação dele para a Copa América pela seleção do Uruguai, isso teve alguma influência? Não, ele sabe que ele não esperava. Ele não. Ele foi pré-convocado, mas ele mesmo disse para mim, ele disse, pô, eu acredito que eu não vou porque, primeiro, ele nunca me levou para nenhum teste, para nenhum jogo amistoso. Vai ser uma surpresa muito grande se eu for direto para a Copa América. Sim. Né? Porque o Tavares lá realmente vem um trabalho a longo prazo, né? Vem sempre manter um grupo. Jogadores, né, de um pouco mais de idade. Mas também me parece que pós-Copa América vai se abrir pelo menos um espaço dentro do grupo para jogadores mais jovens, e eu acho que o Nico vai se encaixar. Eu até achei que abriria agora. Com a lesão do Vecino, apesar de ser um jogador de característica bem diferente, daqui a pouco abriria um espaço, alguma coisa assim. O Uruguai deve fazer outra convocação, mas achei que abria até. Mas ele está na expectativa nessa transição, Copa América, Copa do Mundo. Mas não, eu acredito muito mais que é o seguinte, e aí o Nico, ano passado, ele saiu de uma situação talvez de que muitos não acreditavam que ele pudesse dar aquela resposta, e daqui a pouco ficou em cima dele talvez a responsabilidade total de fazer a diferença. Não, ele é mais uma peça, um jogador importante que tem realmente virtudes que poucos têm, capacidade de finalizar principalmente, como poucos, mas ele está tendo que administrar agora e se conscientizar que ele já não é apenas aquele coadjuvante. Sim. E isso sim, ao invés da seleção, aumentou a responsabilidade dele. Então ele está lidando bem com isso, ele vai voltar bem. O Inter jogava mais pro Nico antes de Guerreiro e D'Alessandro como titulares? Era um jogo que deixava o Nico mais livre e talvez até por isso um desempenho mais Eu até vejo que efetivo. Antes também o Nico talvez não era tão vigiado como hoje, né? Então, como ele fez muitos gols, ele vinha realmente sendo decisivo, principalmente na questão da finalização. Você observa que hoje ele já não consegue finalizar com tanta facilidade como antes, né? Sempre tem o bloqueio, sempre tem alguém que marca a perna esquerda dele, que é a perna boa, quer dizer. Mas não, eu sempre pensei assim, quanto mais jogadores de alto nível, eu acho que vai facilitar para ele, porque aí vai, né, dividir essa responsabilidade. Mas eu acho que é muito mais mental também. Ele hoje ele sabe que ele não é mais apenas um coadjuvante, aquele jogador que vinha se afirmando, não, ele tem e vai assumir o papel de mais um protagonista, que o Inter tem aí vários, e ele é um deles. Vamos falar de um outro filho teu, então, Paulo Guerreiro. Não, você é filho grande já, né? Sei, não, mas todo que trouxesse ele para o Internacional. O Inter trouxe, né? Assim, Sim, mas o Inter trouxe, mas quem fez não o negócio, vamos dizer assim, tudo bem, o negócio o Internacional fez, mas como é que surgiu a possibilidade, foi por teu intermédio? Na verdade, por ter trabalhado com ele. São essas oportunidades que eu gostaria que tivéssemos mais, viu, nessa época do ano, né? Jogador por fim de contrato, um atleta que nós pudéssemos ter a condição de apresentar a ele um projeto de que aqui era o melhor lugar para ele. E a gente fez isso. Eu lembro que fui eu, o presidente, o Roberto Melo, no Rio, mais de uma vez, negociar. E eu acho que a gente teve a capacidade de convencer ele que a melhor casa naquele momento em que ele se via aí muitas vezes até julgado publicamente por algo que ele não fez, porque isso eu posso afirmar, eu conheço e passei esse processo todo dele lá, dessa contaminação cruzada que aconteceu. Ele é um profissional assim, muito acima da média, não dentro do campo só. Como se cuida, como se comporta, como
realmente é discreto nas coisas, tanto que depois de todo esse tempo aí inativo ele veio e parece que nunca parou, né? Isso foi surpreendente, realmente. E assim, Rogério, foi realmente a capacidade de convencimento que nós tivemos, de que o Internacional realmente, apesar de ser um primeiro ano após o retorno, né, lá da Série B, em nada perdeu o seu tamanho, né? E ele entendeu que ele podia ser realmente uma peça, um protagonista. Veio para Porto Alegre, gostou da cidade como um todo. Ele no Rio de Janeiro, as abordagens lá o deixavam muitas vezes ele até assustado. E eu avisei para a turma no Inter, vocês vão ver, vocês vão ter noção do que ele representa para o país dele o dia que nós jogarmos, quando começar os jogos da Libertadores. Não é só em Lima, não. Em qualquer outro país, o quanto ele é referência aí, seja para o público, tanto para as crianças como todos os demais. E eu acho que ele entendeu, o agente dele teve um papel importante, né? Você sabe que hoje, muitas vezes, se você não tiver um agente, alguém que compre a ideia também, sim, não é uma ideia financeira, é uma ideia de projeto mesmo, acabou. Né? Você não consegue. Então ele veio feliz da vida, naquela apresentação dele no Beira-Rio, acho que tocou ele muito. E isso ficou guardado. Ele, como que eu recebo esse carinho de um público, de uma torcida na qual eu nem joguei ainda e depois não posso entregar isso. Então acho que isso foi um combustível importante para ele nesse período todo, que fez ele voltar bem. E hoje ele está adaptado, o grupo gosta muito dele e ele também se sente em casa, surpreendentemente, que ele é um cara muito pacato. Ele hoje está, e eu que convivi com ele no Flamengo, ele aqui está menos tempo, Rogério, e me parece assim bem mais em casa do que lá, que para nós é ótimo. O programa não tem mais muito tempo, a gente tem um tempo ainda, mas eu teria umas 20 perguntas. Eu vou emendar duas que eu acho que vão me satisfazer interessante aqui, Rodrigo. O Richelli, o que acontece com ele que ele chegou aqui com um problema de lesão, o Inter fez de tudo para recuperar, ele jogou, parou, agora o contrato dele está para acabar. O que o Rodrigo Caetano e o Inter vão fazer com ele? E dentro desse poder de convencimento que o Inter tem, porque me ficou bem claro que tem, porque trouxe o Paulo Guerreiro para cá, né? Como é que o presidente, o Roberto Melo e o Rodrigo Caetano vão convencer o D'Alessandro a renovar o contrato? Eu acho que essa é a parte mais fácil, a do Dali. Imagina um cara que está, começar pelo fim, um cara que está 10 anos no clube, né? Ganhou tudo aqui. É referência, acima de tudo, um profissional na acepção da palavra. Eu nunca tinha trabalhado com ele e por isso que eu prefiro sempre formar minha opinião depois de conviver com o atleta, né? Às vezes existem alguns rótulos aí que se jogam em determinadas pessoas, quando você vai conhecendo não é nada daquilo. E o Dali é um exemplo dentro do vestiário, dentro do campo, que chega antes de todos e sai depois, com a idade que tem, com os títulos que tem. Isso é uma conversa que nós vamos ter no segundo semestre, toda a parte da diretoria, comissão técnica e com o próprio atleta. Se ele seguir jogando, é óbvio que não tem casa melhor para ele seguir jogando que no Inter. E o Inter, certamente, não tem um atleta com, talvez, a maior identificação do que ele para que ele saia daqui. Então, a decisão vai muito mais, creio eu, por aquilo que ele vai planejar para o futuro dele do que qualquer outra coisa. Em relação ao Richelli, também um jogador aí que o Internacional conseguiu trazer, desejado por muitos, mas ele veio com uma lesão muito importante, muito séria. O Departamento Médico Internacional está de parabéns porque acabou recuperando ele, a verdade é essa. Mas quando você tem uma parada por uma lesão importante, como foi a dele, isso não passa incólume. A dificuldade de retomada é grande. E ele teve algumas outras lesões menores que foram consequência dessa parada, que foram consequência dessa lesão. Também afirmo para vocês que ele trata-se de um baita profissional, luta por isso, ele abdicou de dinheiro, ele tinha um contrato superior no esporte para ficar no Inter. E se ficar no Internacional, se for a nossa convicção, é porque a gente acredita que ele ainda pode colaborar no segundo semestre. E se ele ficar no Internacional, você pode ter certeza que não vai ter R$1 a mais do que ele já tem hoje, ou seja, não vai ser onerado em absolutamente nada por desejo dele em permanecer. Então, bom, nós falamos na abertura do programa aqui sobre lesões, né? As nossas lesões. Né? O tempo de recuperação que é difícil.
Eu lembro, recentemente, o Internacional teve 2 casos de zagueiro, o Juan e o Hever, que vinham de lesões seríssimas, não conseguiram apresentar no Internacional, depois foram para o Flamengo, né, e para o Atlético Mineiro, e aí eu te falo, mantiveram o sucesso que tinham antes. E o Hever, quando acabamos contratando ele no Flamengo, ele me disse que era uma dúvida, né? Eu ia jogando, mas eu já havia trabalhado com ele. Ele falou, Rodrigo, o Internacional me preparou. Eu estou totalmente apto para jogar. Ele chegou no meio de semana, não lembro, segunda ou terça-feira, no final de semana, teve que jogar, porque estávamos na época, o Flamengo sem 2 dos nossos zagueiros. Ele jogou, não saiu mais, capitão do time. No final de 6 meses, aí terminou o contrato do Juan, foi para lá também e jogou até sua retirada. Quer dizer, esse período aí, muitas vezes, o atleta paga uma conta difícil, né? E aí o clube tem que ter justamente a paciência com isso aí, de recuperar o jogador. O caso do Richelli é um caso que não se discute a qualidade técnica, nem a qualidade dele como ser humano. É uma avaliação que nós vamos ter, a gente tem até o final do mês para conversar todas as partes aí e tomar a melhor decisão. O Diogo tem mais perguntas também? Também estou aqui. Eram 20, levantando o dedinho. Faltam 18. Eu quero muito saber depois também em relação ao Odair Helma. Mas lembrando para vocês que o projeto Conexão de Ideias, promovido pelo Sistema FEComércio Rio Grande do Sul, Sesc Senac, em parceria com os sindicatos empresariais locais, já percorreu diversas cidades gaúchas e segue com agenda intensa aqui no estado. Bom, ontem nós tivemos o Fernando Fernandes em São Leopoldo e hoje é dia de Passo Fundo. Passo Fundo vai receber a palestra do Fernando Fernandes, ele que no universo paralímpico sagrou-se tetracampeão mundial, tricampeão pan-americano, tetracampeão sul-americano e tetracampeão brasileiro de paracanoagem. Então, o Fernando Fernandes vai estar hoje em Passo Fundo, no projeto Conexão de Ideias, que é um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais como educação, sustentabilidade, bem-estar, criatividade, inovação e superação. Mais informações, inclusive sobre a palestra de hoje em Passo Fundo, você tem no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Você acessa e tem todas as informações para ainda ter a possibilidade aí de Passo Fundo e região assistir a palestra do Fernando Fernandes. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Quero mandar um grande abraço aqui para o Antônio Carlos Damasceno Lima. Ele faz uma referência aqui a mim e eu agradeço muito aí. E realmente o jornalismo está no meu sangue, assim como o futebol também está no meu sangue. E é por isso que a gente vai fazendo o programa dessa maneira. Um grande abraço para o Antônio Carlos Damasceno Lima. Quero mandar um abraço também para o Salomão. Vocês não chegaram a jogar juntos? Não, mas conheço bem o Salomão, treinador de goleiros, claro. Trabalhou na base tanto dos dois, né? Grêmio Internacional. Está lá na Tailândia, está na Tailândia nos acompanhando agora. Que bacana, lá. Um abração para ele também, sucesso lá. Baita goleiro também, baita goleiro o Salomão. Diogo. No WhatsApp aqui o Ronaldo Ferreira disse para o Rodrigo Caetano não vender o Edenilson, que é muito bom jogador. Não vende o Edenilson, diz ele aqui. Tá bom. O Rodrigo da Vila Nova, ele diz assim, Rogério Amaral, estou esperando você questionar o Rodrigo Caetano sobre o Odair. Falas tanto dele como treinador. Vais perguntar alguma coisa? Vou perguntar. O Odair é um excelente treinador, a gente sabe disso, mas é um treinador iniciante ainda. Né? É o primeiro clube e já um clube do porte do Internacional. Como é que você trabalha com ele nas decisões, na conversa sobre jogadores? Como é que é essa relação no trabalho? Olha, Rogério, é a melhor possível. O Odair, até por conta disso, de o Internacional ter oportunizado a ele o início da carreira dele realmente como técnico, ele é um treinador que é aberto ao diálogo, né? Ele também participa de todas as nossas reuniões, ele é toda a comissão técnica dele. Obviamente que as decisões de escolhas são dele, são do treinador, porque é sempre a primeira cabeça
a prêmio, e ele sabe disso. O fato dele ser identificado com o clube facilita muito, porque ele conhece demais, inclusive, esse grupo, porque ele esteve durante um bom tempo como auxiliar. Eu creio que o saldo dele, nesse período de trabalho, eu posso falar desde maio do ano passado, quando eu cheguei, e era apenas o Campeonato Brasileiro em disputa, né? Porque quando cheguei aqui o Internacional já não estava mais na Copa do Brasil. Ele tem sido bastante positivo, porque nós todos lá, a gente consegue detectar a evolução dele. A capacidade de treinamento dele sempre foi ótima, ele tem uma capacidade de liderança muito própria sobre os atletas, existe esse respeito com ele. Então, resumindo isso, eu acho que ele aproveitou essa oportunidade, ele vem aproveitando essa oportunidade que o Internacional deu a ele. Ele é grato ao Internacional, o Internacional da mesma forma por conta disso. Acho que ele busca, né, até por conta de seu início de carreira, aquilo que talvez lhe falte ainda, que é um título importante. Acho que escapou o campeonato estadual ali. A única lamentação que temos é a forma como aconteceu, né, de termos sido derrotados nos pênaltis, né, ter feito os enfrentamentos. Tu chega a dizer para ele assim, justamente por ele ser um treinador que está começando, né, a carreira, e por ter todos os cuidados de um treinador que está começando a sua carreira, tu chega a, de repente, comentar com ele, diz, vamos soltar mais esse time, vamos... Eu vou te responder assim, e sempre foi assim, seja com o Odair, seja com o Vanderlei, Abel, que eu tive o prazer de trabalhar, Rueda, outros tantos. Mas eu também já trabalhei com o Zé Ricardo, iniciando lá no Flamengo, numa situação muito semelhante. E acho que a melhor forma de você colaborar com os técnicos é você forçá-los a pensar de uma forma diferente. Não é dizer a eles qual é a minha visão, qual é o meu desejo, qual é a minha preferência. Sim. É justamente fazer com que ele me confirme o pensamento dele, para ver se ele consegue me convencer e eu tenho que fazer o contraponto daquilo que faça ele pensar. É a melhor forma de colaborar, independentemente de idade e de experiência. Então, assim, é dessa forma que eu faço com ele também. Hoje tem um jogo importante à tarde do Sub-20 do Internacional, daqui a pouco mais, às 3 horas, que tem um jogador que está se destacando bastante. Pelo menos a gente assistiu dos últimos jogos dele, ele tem se destacado. E é justamente uma função que o Inter deve precisar de um atleta, que é o Eric, o lateral esquerdo Internacional. O que vocês planejam para ele? Ele é um Sub-20 ainda, mas ele não faz parte, pelo menos eu nunca vi ele em uma oportunidade dentro desses 10 que treinam lá no principal. O que vocês planejam para ele sobre isso? E nessa atuada de lateral esquerdo, o Sid Clay, foi um jogador que chegasse a avaliar, teve interesse em avaliar ele para uma possibilidade de reforço no Inter? Bom, primeiro que eu, inclusive, estou saindo daqui para ir para o jogo, né? Mesmo sendo lá em Eldorado. Sempre que posso, aproveitando essa parada, né, me divido entre a parte administrativa e também né, estando lá com o pessoal da base. Amanhã tem outro Grenal de manhã, né, Sub-23, às 11 horas, dessa vez em Alvorada, também estarei presente lá, justamente para a gente poder ver em disputa alguns tantos jogadores, uns que estão treinando conosco, outros que não. No caso do Eric, é um que é bem provável e bem possível que ele possa integrar a delegação, né, para esse período em Atibaia. Ele faria parte daqueles que eu citei aqui em relação a estarem lá fazendo esse período de treinamento, justamente para que o Odair e a comissão técnica possam ter uma melhor ideia da característica dele. É um jogador que a gente acredita sim. Em relação ao Sid Clay, ele saiu muito bem, né, na época do Corinthians principalmente. Eu te diria que hoje, e até por conhecer o mercado, e óbvio que é minha obrigação fazer consultas, né? No mínimo eu tenho que estar lá buscando informações. O Dínamo lá muito provavelmente só quer fazer a negociação em definitivo, e aí aquela história. Sim. Imaginemos nós que a gente consiga vender o Iago. Pode ter certeza que a contratação do Sid Clay numa aquisição ela não vai ser inferior ao do Iago, dando tudo certo o mesmo valor. E aí
ficaríamos com o Iago. Inviável. Então, assim, Dentro dessa questão... Nós já tem chegamos tempo? ao final do Certo. programa, infelizmente, Felipe, não vai ser possível, mas olha, a gente ficaria aqui uma tarde inteira conversando com o Rodrigo Caetano, né, porque são muitos questionamentos, não só sobre o Internacional, mas também sobre os outros clubes que tu passasse e exercesse a tua atividade profissional. Quero te agradecer muito a presença aqui no programa. Te agradeço, meu camarada. Te rever, tá? Grande amigo, sucesso cada vez mais e disponha sempre da gente aqui, não só do Virando o Jogo, mas da RDC TV. Obrigado, Bom? Rogério, obrigado a todos vocês aí pela oportunidade. A gente agradece. E é através dos questionamentos mesmo que a gente consegue, pelo menos, explicar para vocês e para o nosso torcedor aí o que é a nossa visão. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Felipe, Valeu, muito Otávio, obrigado. Jogo. E nós voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC TV com o Virando o Jogo. Você fica agora na agradável companhia da Ali Klein e o programa Virou Moda. Até amanhã. Obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.